Olá pessoal, tranquilidade? Então, dando prosseguimento à nossa revisão, agora nós vamos tratar do módulo 3, vamos falar sobre localização e orientação espacial, ok? Gente, muito tranquilo, sem estresse, nós temos aí, né, uma coisa assim bem rápida, bem simples para falar com vocês. Nós já vimos, né, o espaço geográfico e vimos a representação dos elementos do espaço geográfico, ok? Agora nós vamos falar sobre localização e orientação, como a gente se localiza e a gente se orienta dentro do espaço geográfico. Muito simples, sem mistério nenhum. Lembra da aula da bússola? Deu aquela certa confusão, não é um aparelho tão simples de se mexer. De fato, a gente viu que no telefone alguns não conseguiram, né, simplesmente instalar, porque faltava, né, um ímã ali, porque nós temos, né, esse magnetismo da Terra aí, que vai dar pra gente essa nossa orientação. A gente sabe que a Terra, né, é como se fosse um ímã que atrai, né, para o centro dela como tudo aquilo que é o metal, que é mais pesado, enfim. Então a gente vai falar sobre isso rapidamente, ok? Localização e orientação. Como é que a gente faz para a gente poder, né, se localizar, se achar? Se você fornece um endereço para uma pessoa e diz assim, ó, na rua tal, número tal, você está dando uma informação que não está dando para a pessoa, que é a sua localização correta, nem como fazer para a pessoa chegar até lá. Então você precisa fornecer o que para a pessoa? O máximo de informações possível. Você precisa, né, fornecer, em um caso bem específico, tá, gente? O país, o estado, o município, o bairro, a rua e o número. Isso nada mais é do que as suas coordenadas, para onde que a pessoa tem que ir, certo? Só que nem sempre isso vai ser o suficiente. Por quê? Porque as pessoas, você diz lá, eu vou chamar alguém que é de Araruama, um amigo meu, para passar uma tarde na minha casa. Então você vai dizer assim, ó, eu moro na rua dos Camundongos, número 35. Beleza, pessoa, rua dos Camundongos 35. Você falou o nome da sua rua, mas ela não me diz nada. Aí você vai falar assim, ó, o meu bairro é no bairro da 15 de novembro. Tá, beleza, 15 de novembro, já sei onde é 15 de novembro, como chegar, mas... Tá, e aí, como é que eu vou achar a rua, né, dos Camundongos? Aí você vai começar a fornecer mais informações. Você vai dizer, ó, sabe, né, a padaria Tropical? Sei, a padaria Tropical naquela rua principal da 15, ok. Então, passou a padaria Tropical, você vai dobrar a primeira rua à esquerda. Ah, beleza, tá. Então, você entra nessa rua esquerda, você vai contar duas ruas e vai dobrar à direita. Ou seja, você está dando que a localização precisa para as pessoas. E é isso que a gente precisa ter sempre em mente, ou seja, localização, o lugar onde você está ou onde os elementos estão, que nem sempre é um local, né, um lugar onde você está. Aí a gente usa o GPS para saber a nossa posição, qual é o endereço da sua escola ou onde fica a sua casa. Você joga no GPS lá. Só que nem sempre o GPS está à nossa disposição, às vezes depende de internet, ou então a pessoa simplesmente não tem, ou seja, você precisa fazer o que então? Dar uma orientada a essa pessoa, a direção que temos que tomar para ir a algum lugar, ou para nos indicar uma posição aí correta. Então a bússola serve para isso. Outros pontos também nós temos como se utilizar, como por exemplo o que? O Sol. O Sol, vamos dizer assim, é um ponto de referência para nós, ok? Lembrando que você tem que se posicionar o Sol de qualquer maneira, não. O Sol, ele vai sempre o que? Sempre ele vai estar, né, surgindo no leste e sempre vai estar desaparecendo no oeste, ok? Exatamente no leste, exatamente no oeste? Não. Nós já vimos que a Terra, ela possui o que? Uma inclinação. E aí ela tem o que? Uma variação de ponto. Lembra lá do norte geográfico e do norte magnético, por exemplo? É isso aí que a gente está falando, ok? O norte geográfico e o norte magnético, eles não estão no mesmo ponto. Estão próximos, mas não no mesmo ponto. Então, mas nós
temos um astro que dá pra gente essa referência, mas nem sempre, ok, ele vai servir para você, por exemplo, se localizar em determinado local. Por quê? Porque não é o Sol que você está usando como referência, beleza? Você está usando outros pontos de referência. Então vamos supor que a gente está falando sobre, a gente fez uma planta, por exemplo, na nossa sala de aula, como eu falei para vocês, né? E aí a gente vai ter que, né, se utilizar, às vezes, de outros critérios. Se a gente for utilizar o Sol, a gente vai ter que dispor a sala de acordo com a posição do Sol, mas a gente pode fazer de outras formas também, utilizando o que? O ponto de referência não é nesse caso o Sol, e sim o que? A nossa escola, e sim a nossa sala de aula, beleza? A posição de cada amiguinho, de cada coleguinha dentro de sala de aula, beleza? Mas, né, a gente vai se utilizar aí das rosas do vento, da rosa dos ventos, que é o que vai dar pra gente o que? Essa referência. Então nós temos os pontos cardeais, tá? Que são os principais ou os de referência, beleza? E aí nós temos o Sol aqui nesse caso como a nossa principal referência. Então toda vez que também falamos de setentrional ou boreal, estaremos falando de norte. Então às vezes aparece. E aí você confunde, mas você que já está ligado, já está esperto, já sabe. Meridional ou austral, nós vamos nos estar referindo ao sul. E do lado oriental, ou seja, nós estamos no hemisfério oeste, ok? Você divide a Terra lá no meio e você vai ter hemisfério leste e hemisfério oeste, beleza? O Brasil está no hemisfério oeste, então nós somos o que? Ocidentais. O Japão, a China, por exemplo, ela está no hemisfério leste, então eles são conhecidos como os orientais, ok? Ou seja, quando se diz lá que a China, por exemplo, ou o Japão, melhor dizendo, é o país do sol nascente, não é à toa, é porque o sol realmente nasce ali. Por isso que há o que? Divergência às vezes de horário. Então quando está dia no Japão, é noite no Brasil. Por quê? Porque nós estamos do lado da sombra aí, beleza? Outro ponto, né, que a gente se utiliza aí são os colaterais, que vão dando pra gente cada vez mais precisão, beleza? Então nós temos a união do norte com o leste, que é o nordeste, do norte com o oeste, que é o norte, do sul com o leste, que é o sudeste, e do sul com o oeste, que é o sudoeste. Isso tudo para que a gente tenha cada vez mais o que? Condições de estar achando determinado dos pontos cardeais e também dos laterais. Observe que a gente também tem outros pontos que não são muito usuais, mas que eles existem, ok? Que são chamados subcolaterais. A mesma função dos pontos cardeais e colaterais, eles estão dando cada vez, né, uma maior precisão para gente que a gente não erre, para que a gente não se perca, ok? Hoje nós temos os satélites, então a rosa dos ventos, ela é pouco, a bússola, melhor dizendo, ela é pouco utilizada, mas é bom que a gente saiba. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter isso à nossa disposição, ok? Então fornecer os pontos de referência é importantíssimo, gente, que pode ser uma árvore, pode ser uma pedra grande, pode ser um elemento humano, pode ser uma padaria, pode ser uma farmácia, uma escola. Tudo isso faz com que a gente tenha o que? A máxima precisão dos locais para onde nós estaremos indo, ok? Então prestem bastante atenção